Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Tenho a certeza que esta cena é familiar. Estamos a ter uma noite ótima, tiramos uma fotografia incrível, abrimos a aplicação para a partilhar e, Sim. de repente, vem aquele aperto no estômago, sabes? Uma voz na cabeça que pergunta: espera lá, por que é que eu estou a fazer isto? Para quem é que isto é? Exato. E pronto, há quem ignore e publique na mesma. Mas, e é disto que vamos falar hoje, há cada vez mais pessoas que nesse momento decidem não o fazer, guardam o telemóvel e o momento fica só para elas. Hoje vamos mergulhar a fundo nisto, na psicologia por trás de não publicar nas redes sociais, num mundo onde parece que partilhar é quase uma obrigação. Queremos perceber como é que passamos da partilha por diversão para esta performance constante. E esse é um ponto fundamental. A ideia aqui não é de todo criticar quem publica. Muitos de nós fazemos-lo. Claro. O objetivo é explorar as motivações, que são muitas vezes complexas, de quem escolhe abster-se. O que é fascinante é que esta escolha, que parece pequena, pode ser uma forma muito poderosa de proteger a nossa identidade. De recuperar o controle, talvez. Exatamente. Recuperar o controle da nossa própria história num mundo digital que nos pede, a toda a hora, para atuarmos. Gosto dessa ideia de recuperar o controle. Para percebermos como chegámos aqui, talvez tenhamos de olhar para trás. Lembro-me perfeitamente dos primórdios, tipo MySpace, o início do Facebook. O faroeste digital. Sim, era isso mesmo. Publicar fotos era divertido, era espontâneo. Eram fotos desfocadas em festas, com flash, olhos vermelhos, e publicávamos sem pensar duas vezes. Era só para os amigos verem. Exatamente. Naquela altura, o comportamento era guiado pelo que a psicologia chama de motivação intrínseca. Intrínseca. A recompensa era a própria ação. Partilhava-se pelo puro prazer de partilhar, pela alegria de mostrar um momento aos amigos, pela ligação. Não havia um objetivo final para além disso. Não havia mesmo. Não havia influenciadoras, não havia uma marca pessoal para gerir. Era tudo mais cru, mais real. Mas depois as coisas começaram a mudar, não foi? Foram. À medida que as plataformas cresceram, a dinâmica alterou-se. De repente não bastava partilhar. A partilha passou a ser medida. O número de likes, uma espécie de pontuação social. E aí acontece a grande viragem. Passamos para a motivação extrínseca. Ok. A ação deixa de ser feita pelo prazer que nos dá e passa a ser feita a pensar numa recompensa externa. A validação, os likes, a popularidade ou, e isto é igualmente importante, para evitar uma punição social. Uma punição? Como assim? Ser ignorado, ser julgado, publicar algo e não ter qualquer reação pode ser sentido como uma pequena rejeição social. Sim, é verdade. Ou pior, publicar algo considerado cringe, embaraçoso. O medo de ser cringe tornou-se um fantasma que assombra a autenticidade. E para evitar esse julgamento, começámos a filtrar-nos a nós mesmos, a publicar só a versão mais polida, Mais aceitável. mais rentável em termos de atenção. E pronto, a performance tomou o lugar da expressão. Essa ideia de performance é tão real que, por vezes, roça o distópico. Lembro-me de estar num jantar há uns tempos. A comida chega, com um aspecto incrível, e o meu primeiro instinto foi pegar nos talheres. A pessoa com quem eu estava quase me deu uma palmada na mão. Espera, disse ela. E passou os 5 minutos seguintes de pé a arranjar o prato, a mudar o ângulo do telemóvel. A tirar a foto estética. Exatamente. E o mais estranho foi que, depois de publicar, mal tocou na comida. O objetivo não era a memória do jantar. Era a prova que esteve ali, naquele sítio caro, para uma audiência online. Esse exemplo é perfeito. Ilustra como a experiência real foi substituída pela sua representação. O momento foi sacrificado em prol do conteúdo. E mesmo quem não chega a esse extremo, sente a pressão. E essa luta constante entre o que queremos partilhar por gosto e o que sentimos que devemos partilhar leva-nos a situações muito estranhas. Já me aconteceu estar num concerto incrível, completamente absorvida, Sim. e de repente ter um pensamento que me corta ao momento. Ainda não tirei uma foto. Tenho de tirar uma foto para mostrar que estive aqui. E de repente já não estou a viver o concerto. Estás a trabalhar para o teu perfil. Exato. Estou a tentar encontrar o melhor ângulo. Estraga completamente a experiência. Isso é um fenómeno tão comum que as fontes que analisamos até lhe dão um nome. O paradoxo do fotógrafo. Paradoxo do fotógrafo? Eu gosto.
O que significa exatamente? Significa precisamente isso que descreveste. A necessidade de documentar uma experiência para provar que a viveu e que se divertiu acaba por diminuir, ou até arruinar, o valor da experiência em si. Porque a preocupação em capturar o momento impede-te de o viver. Exatamente. Estás a criar algo para uma audiência imaginária, em vez de estares presente para ti mesma. E a única forma de quebrar este paradoxo é abandonar a necessidade de publicar. É uma sensação estranha essa obrigação, quase como se uma audiência invisível estivesse à espera de um relatório. E é interessante pensar que esta ansiedade, que parece tão moderna, talvez tenha raízes mais profundas, não é? Tem, sem dúvida. Esta angústia não é nova. Já no século XIX, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard escrevia sobre isto. Ele dizia que a multidão é a inverdade. A multidão é em verdade, é uma frase forte. E muito atual. Para Kierkegaard, a multidão era a opinião pública, a pressão social que nos leva a agir com base no que é popular e não no que é verdadeiro para nós. Escondemos-nos na multidão. Escondemos-nos de nós mesmos. E a nossa essência é abafada. Hoje, a multidão de Kierkegaard não é só um grupo de pessoas, é o algoritmo. Uma força invisível desenhada para nos manter engajados, a compararmos uns com os outros, onde a nossa insegurança gera lucro para as plataformas. E perante um sistema assim, que nos empurra para a comparação e para a performance, faz sentido que algumas pessoas comecem a questionar: porquê é que eu tenho de participar neste jogo? Vamos a outro filósofo, Albert Camus. Para Camus, a rebelião começa quando uma pessoa diz não, quando se recusa a seguir uma lógica que não faz sentido. Então, a pessoa que decide não publicar a foto é uma rebelde? É uma rebelde camusiana, por excelência. Gosto disso. Ela olha para a máquina da performance social, para a corrida pelos likes, e considera-a absurda. E a sua forma de rebelião não é gritar. É um ato silencioso de recusa. É dizer, eu não vou participar nisto. É o não a essa regra, que é não carregar no botão publicar. Visto assim, escolher o silêncio é quase uma greve digital. Faz-me lembrar a famosa frase de Jill Scott Heron: a revolução não será televisionada. Exato. Neste caso, a revolução não será publicada no Instagram. É uma forma de ativismo pessoal, de recuperar a autonomia. Mas há aqui uma nuance importante. A verdadeira rebelião é silenciosa e focada em si mesma. É sobre abraçar a vida fora do palco, não sobre o passar o tempo a dizer aos outros que o espetáculo deles está errado. Esse é um ponto muito importante. E essa pressão para atuar, para ter um palco, tem um efeito muito curioso na forma como nos vemos. Sinto que ao criar uma presença online, ficamos presos a ela. É como se tivéssemos de ser sempre a mesma personagem. E esse sentimento tem um nome. As fontes chamam-lhe o eu cristalizado. Eu cristalizado. Cada publicação, cada like, cada partilha vai construindo uma imagem pública de quem somos. Com o tempo, essa imagem solidifica, cristaliza. E o problema de algo cristalizado é que é extremamente frágil. Qualquer desvio, qualquer contradição, parte a fachada. Exatamente. Que é o oposto de como somos na vida real, certo? Ninguém é uma coisa só. No mundo real, a nossa identidade é fluida. Contextual. Somos diferentes com a família, no trabalho, com amigos. Somos multifacetados. E as redes sociais não lidam bem com essa complexidade. Pelo contrário, incentivam a simplificação. Uma influenciadora de body positivity, por exemplo, se um dia ela tiver um momento de insegurança e o partilhar, arrisca-se a ser acusada de ser uma fraude. Porque a sua identidade cristalizada não lhe permite ter um mau dia. Exato. E isso explica porque é que alguns atores, como a Jennifer Lawrence ou a Scarlett Johansson, quase não existem online. É uma escolha deliberada. É o exemplo perfeito. O trabalho delas é convencer o público de que são uma personagem diferente em cada filme. Para isso, precisam de ser uma espécie de tela em branco. Se a persona online for demasiado forte, o público não consegue ver para além dela. Precisamente. Enquanto que, com outros atores como Ryan Reynolds ou Dwayne Johnson, eles fundiram de tal forma a sua persona online com a sua carreira que... Vemos sempre o Ryan Reynolds a ser o Ryan Reynolds. Exato. A sua identidade está tão cristalizada que se sobrepõe às personagens. A ausência estratégica deles é, por vezes, a forma mais poderosa de presença. E essa cristalização também leva ao que as fontes chamam de efeito de nicho, não é? A ideia de que temos de nos focar numa única coisa. Mas isso parece uma armadilha. É uma armadilha, porque transforma a pessoa num produto. Se és o tipo da produtividade, não podes de repente falar de poesia. Arriscas-te a trair a tua marca.
Não publicar nesse sentido é uma fuga. É a liberdade de não ter um nicho, de ser simplesmente uma pessoa. Isto faz parecer que toda a gente está ativamente a construir estas identidades. Mas será que é mesmo assim? Tenho a sensação de que conheço muita gente que quase nunca publica nada. Somos uma minoria. Essa é uma das maiores revelações. A percepção de que quem não publica é uma minoria está completamente errada. Na verdade, eles são esmagadora maioria. Há décadas que a cultura da internet funciona com base naquilo a que se chama a regra do 1%. A regra do 1%. O que é isso? É simples. Na maioria das comunidades online, apenas 1% dos utilizadores cria conteúdo original. Cerca de 9% interage e os restantes 90% são os lurkers. Eles apenas observam. 90%? São a maioria silenciosa. É um número brutal. Então, a maior parte das pessoas já era, por natureza, passiva. Exatamente. E o que os dados mais recentes mostram é que esta maioria silenciosa está a tornar-se ainda mais silenciosa. Um inquérito de 2023 à geração Z revelou que 47% admite apagar publicações com poucos likes e 1/3 evita publicar de todo por medo de ser julgado. As pessoas estão a retirar-se estrategicamente, mas retirar-se não significa abandonar as plataformas. Pois não. A mudança é mais na forma como as usamos. Precisamente. Estamos a assistir a uma grande mudança de um modelo de broadcasting, de transmissão pública, Para um modelo de narrowcasting. que é uma transmissão privada e seletiva. Para grupos pequenos e de confiança. É o que vemos com a popularidade das listas de amigos próximos no Instagram ou dos grupos de WhatsApp. E as finstas, as contas secundárias e privadas, exatamente, são espaços mais seguros. E o conteúdo efêmero, como as stories, que desaparecem em 24 horas, também é uma resposta a isto. Reduz a pressão de criar um registro permanente e perfeito. O que estamos a testemunhar é a ascensão do participante silencioso. Então, no fundo, o que tudo isto nos diz é que a escolha de não publicar não é só sobre resistir a um vício. É uma decisão muito mais profunda. É uma tentativa de fugir dessa prisão do eu cristalizado. De voltar a ter uma identidade mais flexível, mais real. Sim, E se projetarmos esta ideia para o futuro, ela torna-se ainda mais poderosa. Estamos a caminhar para um mundo onde as nossas memórias digitais, as fotos, os textos, estão a ser recolhidas em massa para alimentar modelos de inteligência artificial. E esses algoritmos depois usam os nossos dados para nos vender uma versão simplificada dos nossos próprios desejos. Nesse contexto, a privacidade deixa de ser só uma preferência. Torna-se um ato de resistência. é uma perspectiva um pouco assustadora, mas muito real. Manter algo para nós mesmos torna-se um ato quase político. Pode mesmo ser. E por isso, a escolha de não publicar pode ser uma das poucas formas de nos mantermos, como dizem as fontes, não capturados, não medidos e não lucrativos para este sistema. Se alguma vez alguém guardou uma memória só para si, um momento que não foi fotografado nem partilhado, isso é algo incrivelmente valioso. Não é um sinal de que estamos a desaparecer, é um sinal de que temos uma vida interior que não está à venda. Que não pode ser transformada em dados. Exato. Talvez a versão mais verdadeira de nós seja precisamente aquela que não pode ser usada. O que nos deixa com uma questão final para refletir. Num mundo que permeia a visibilidade a todo custo, qual é o verdadeiro poder de uma ausência estratégica? E que partes de nós mesmos só conseguem existir de forma verdadeiramente autêntica quando permanecem não partilhadas?